Amém ou não amém? Quero colocar uma reflexão para você aqui. E nós, lá na Paz Conference São Paulo, nós recebemos algumas instruções preciosas. Eu quero compartilhar com você aqui algumas ideias do pastor Giovanni Batista, que já veio aqui, já preletou para nós, né? Olha só o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. João 10, 14 diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Olha só, João 10, 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa mensagem. Venha trabalhar em nós a revelação dessa mensagem. Nós possamos sair daqui, meu Deus, alinhados e acertados, debaixo da tua perfeita vontade. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Olha o que diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Então, Jesus nos conhece. Amém ou não amém? A pergunta é: você conhece Jesus? E se você conhece Jesus, o quanto que você conhece Jesus? Amém? Não tem aquelas pessoas que chegam assim: meu irmão, minha irmã, tu conhece o fulano? Eu conheço só de vista. Tem gente que fala assim: eu conheço só de vista, mas eu não tenho intimidade, né? Eu não conheço, eu sou só de vista. Você sabia que tem muito crente e às vezes muito líder na igreja que só conhece Jesus de vista? E isso é perigoso, diga comigo, perigoso. Fechando parêntese, hoje nós vivemos no tempo, na era da inteligência artificial, né? Que é a IA, né? Inteligência artificial. E essa inteligência artificial desenvolve muitos sistemas. E esses sistemas conseguem acessar dados, fazer perguntas, identificar padrões e auxiliar em inúmeras tarefas. E hoje a tecnologia entrou na igreja, até porque a igreja está na terra, né? E hoje a tecnologia literalmente entrou nas nossas vidas. Hoje, principalmente através do nosso celular, nós temos acesso à inteligência artificial. Pastor, sim. A partir do momento, por exemplo, que você abre a sua mídia social, que você começa a rolar os vídeos, automaticamente aqueles vídeos que você está visualizando é fruto de uma seleção, de uma inteligência artificial que está o quê? Que está mandando vídeos para você de acordo com o seu interesse. Então todos nós estamos sendo influências ou influenciados, né, por meio da era da inteligência artificial. Olhando para a igreja, para dentro da igreja, nós temos um legado. Nós carregamos o legado de utilizar a tecnologia em favor da expansão do reino de Deus. Então a Paz Church, desde a sua fundação, sempre usa a tecnologia, sempre usa recursos tecnológicos para poder, né, ajudar na expansão do reino de Deus. Quem se lembra aqui nos tempos antigos, onde, né, o pastor Nilton Cordeiro, que foi o fundador desta igreja, né, fazia naquela motinha dele, fazendo aqui, né, a volante, convidando o pessoal para assistir um filme. E aí, depois do filme, ele lançava uma palavra, e depois da palavra ele orava e fazia o apelo para as pessoas. Foi assim que começou a igreja aqui, né? E como era que passava esse filme? Aí era uma máquina, né, uma máquina muito interessante, tá certo? Que veio dos Estados Unidos, e eles usavam essa máquina para projetar esses filmes em rolos grandes, que eles mesmos ficavam rodando, aquele negócio, tec, 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 e o filme passando lá no telão, né, que era um panosão assim e tal. Então, desde o início do nosso ministério, a gente usa realmente a tecnologia para poder assim, alavancar, ajudar na expansão do reino de Deus. Então, todo o layout que a gente tem hoje na igreja, a questão, né, de mídias, de iluminação, projeção, tudo que a gente utiliza na igreja, na verdade, o princípio não é novo, não.
Foi desde o começo que a gente vem utilizando a tecnologia para poder, à medida que a tecnologia vai avançando, a gente também vai selecionando aquilo que vai sendo útil para a gente estar usando dentro da igreja. Amém ou não amém? Então é um negócio que já vem desde de muito tempo. Agora, existe algo que nenhuma inteligência consegue substituir dentro da igreja, que é a ação do Espírito Santo e a sensibilidade de um líder no cuidado e no pastoreio profundo e eficaz. Então a gente precisa separar os homens dos meninos, amém ou não amém? Tá? Então hoje a gente vai falar sobre a IE, diga comigo, IE. O que é isso, pastor? É a inteligência espiritual. Amém ou não amém? Tá? Então tem a IA, que é a inteligência artificial, e tem a IE, que é a inteligência espiritual. E é nessa aí que nós, líderes dessa igreja, precisamos fluir muito na inteligência espiritual. Amém ou não amém? Diga comigo, inteligência espiritual, no cuidado do rebanho do Senhor. Meus irmãos, quando um líder usa as ferramentas, usa a inteligência espiritual, esse líder, ele vai muito além. Toda tecnologia é bem-vinda, mas se não for acompanhada da IE, vai dar ruim. Amém, queridos? O desafio das igrejas modernas não é escolher entre tecnologia e espiritualidade, é usar a tecnologia sem perder a essência do amor e do cuidado. Amém, queridos? Então nós vamos sim utilizar muito mais a tecnologia, mas para ajudar o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Amém ou não amém? Então eu quero que você entenda isso, e isso realmente precisa estar muito bem cravado dentro de nós. Por exemplo, a inteligência artificial conhece dados e informações, mas a inteligência espiritual conhece os corações das pessoas, né? Então, a inteligência espiritual conhece as emoções, as intenções, e isso faz toda a diferença no cuidado e no pastoreio das ovelhas do Senhor. E isso se mostra onde, pastor? Nos resultados do líder. Então, quando o líder é uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando ela é uma pessoa que busca ter essa sensibilidade do Espírito, ela começa a entender as coisas segundo a ótica do Espírito. Ela não olha só para a atitude da pessoa, ela vai olhar a causa, aquilo que motivou, aquilo que moveu a pessoa para tomar aquela atitude. Então a pessoa que está usando a inteligência espiritual não fica no raso, ela entra em algo mais profundo, e aí a gente consegue entrar e cuidar da pessoa com mais firmeza. Irmãos, isso é muito forte, sabe? A inteligência artificial, por exemplo, fornece quantas células estão funcionando, quantas pessoas faltaram no culto, quantas pessoas foram batizadas, mas somente a inteligência espiritual percebe quem está sofrendo em silêncio, quem está desanimado, quem está prestes a desistir e quem precisa de uma palavra de encorajamento, né? Então, as ferramentas que nós temos na igreja são excelentes e elas nos ajudam muito, mas elas não substituem de jeito nenhum um líder cheio do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Então é aí que faz a diferença. É bem aí que a gente precisa entender, né? O pastor Giovanni Batista diz assim: o líder precisa olhar além dos relatórios, além das informações que recebe. O líder precisa olhar os corações. É por isso que a gente precisa treinar mais com relação aos nossos relatórios. Porque os nossos relatórios, eles enviam mensagens.
Se nós olharmos só relatório pelo relatório, sabe, a gente está cometendo uma falha muito grande da liderança. Preenche lá o relatório rapidinho, entrega para o supervisor entrega para o outro, e pega aqui para a tesouraria pega, faz a conferência, coloca ali e tal. Então isso fica só na IA. Mas quando eu pego o relatório, que eu vou olhar e examinar quantas pessoas, quantos membros comprometidos eu tenho, naquela semana quantos membros estavam presentes e quantos faltaram, se eu tenho uma sensibilidade no espírito, eu vou ver por que essas pessoas faltaram. Quem foi que faltou e por que faltaram? Né? Qual foi a causa? Aí se de repente eu pego no mês, está lá, né, 8 membros comprometidos, e aí no outro mês virou, eu já só tenho 6, então, cadê os outros 12? O que aconteceu com esses 2? Eles desviaram, eles esfriaram, eles viajaram, adoeceram, foram morar em outro lugar. O que aconteceu com esses 2? Então, o relatório, ele literalmente envia muitas mensagens. E é um erro cabal seu, como líder, não prestar atenção nesse movimento. Então, nós precisamos conhecer as ovelhas que estão sob nossos cuidados. Então, quando os relatórios vêm para mim, eu olho, observo, oro, analiso. Aperto muito o pessoal que trabalha comigo no secretariado. Mas, por quê? Porque é uma preocupação, não com o relatório, é uma preocupação com aquilo que o relatório fala. Né? E um líder cheio do Espírito Santo, ele vai dar a devida importância. Então, por mais simples que pareça, de verdade, é isso que faz toda a diferença no seu ministério. Sabia disso? Não tem mistério. Por que um frutifica mais e outro frutifica menos? Não tem mistério. É porque um examina mais esses detalhes do que outros. É simples assim. É igual aquela pessoa que sabe tudo a Bíblia, conhece os livros, fala, recita, né, e tudo e tal, mas não pratica nada. Então tem muita gente que entende muito da visão, e quando a gente fala visão da MDA, aí parece que dá um balde assim, já fica logo triste, poxa, de novo, isso eu já vi, eu já ouvi, mas e aí, não pratica, meu irmão? Não eu e não você, porque a gente pratica bem, graças a Deus. Mas nós precisamos ter esse entendimento, porque é isso que a gente faz. Amém ou não amém? É isso que Jesus chamou a gente para fazer, de fato e de verdade, né? A inteligência artificial processa informações, mas a inteligência espiritual discerne situações. Olha só, Provérbios 27, 23 diz assim: esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Oh, glória a Deus, né? Esforce-se. Isso é o que, meus irmãos? Um esforço, é um preço, e nós precisamos pagar esse preço por amor àquele que nos salvou e nos chamou para essa nobre responsabilidade. Amém, meus irmãos? Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. E isso realmente tem que ser uma demanda do nosso coração. Se for na base da posição, se for na base do título, se for na base do poder, da influência, de qualquer outro tipo de interesse terreno, é só uma questão de tempo para o negócio não dar certo. Amém? Por quê? Porque não vem do coração. Entende? Se vier do coração, aí já era. Aí Deus vai fluir na obra e a obra vai crescer. Os discípulos vão vingar, as pessoas vão se comprometer, as células vão se multiplicar, o ministério vai florescer.
Mas tem que vir da onde? Do coração, né? Tem que vir de uma vida quebrantada. Se soubermos de alguém que está triste, de alguém que não está conseguindo entender o porquê de uma situação ou de um projeto na igreja, por exemplo, todos precisam ir lá e tratar profundamente em amor, para que a pessoa tenha discernimento e a revelação para andar em unidade com os demais. É normal, às vezes, a gente não entender certas direções que a igreja toma, certos projetos que a igreja toma, certas demandas que a igreja faz. É normal, mas isso não é argumento para a gente não ter discernimento. Amém, queridos? Né? Não é argumento para não ter discernimento. Nós temos que ter discernimento e temos que andar junto. Se nós cremos que Deus é o dono da igreja e Deus está levando a igreja para uma direção, então, meu irmão, é essa direção que vamos tomar, né? Então, é importante a gente ter esse discernimento. E nós precisamos nos esforçar, meus irmãos, sabe? Para não trabalhar contra, né? Que se já pensou na possibilidade de você trabalhar contra Deus? Quando a gente não aceita uma direção da igreja, por exemplo, né? Por exemplo, nós fechamos um contrato de compra e venda do terreno no núcleo do Bela Vista. Glória a Deus por isso, amém, queridos? E nós já pagamos a primeira parcela da entrada já, né? Daqui no final do mês já vamos pagar a segunda parcela da entrada, né? Terreno bonito, bem planejado, bem organizado, toda a documentação vai ser entregue, tudo legalizado, tudo certinho, né? Ok. Dentro do planejamento dos lotes lá, foram 14 lotes que nós negociamos, né? Foram 14 lotes para a igreja. Aí de repente a pessoa pode dizer assim, mas rapaz, mas não era para ter comprado ali, era para ter comprado em outro lugar, ou então era para ter comprado mais barato, ou então era para ter comprado de outra forma, não sei o que e tal. Então, isso é uma opinião e todo mundo pode ter, amém ou não amém? Porque cada cabeça é uma sentença. Agora, isso não nos dá o direito de não termos discernimento e trabalhar contra. Como é que eu vou trabalhar contra? Eu sair da minha casa e ir lá na casa do meu irmão e dizer assim, escuta, tu viste lá que o pastor falou que a igreja comprou terreno para o núcleo do Bela? Pois é, não era para ele ter feito isso. Não é para a igreja estar ali naquele lugar, era para estar no outro canto, era para ele ter feito assim, era para ele ter feito assado, era para ele ter feito cozido. Aí de repente quem está ouvindo a mensagem pode olhar e dizer, rapaz, pois é, né? Realmente, o pastor errou, não era para ter comprado isso aí. Aí fala para o outro, aí de repente tem o filho, a filha que está ouvindo, não foi para a igreja ainda, está ouvindo, não está falando nada, mas ele está ouvindo. Aí depois o pai e a mãe não sabem por que o menino não quer converter de jeito nenhum naquela igreja. Por quê? Porque o outro veio na casa dela falar mal do pastor e a outra concordou. E o camarada disse assim, eu que lá vou fazer parte da igreja desse pastor bandido. É verdade, irmão. Né? Rapaz, bobe a mamãe e o papai que vai lá, fica lá nesse negócio lá e o pessoal fica lá fazendo essas coisas lá. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Então a gente tem que tomar muito cuidado para ter discernimento com as coisas. Aí depois a gente não sabe por que a pessoa não quer se envolver na célula. Então a gente tem que tomar muito cuidado e muita ética na hora da gente for querer falar as coisas, principalmente dentro de casa. Dentro de casa. Sabe, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. É meu nome, hein? A inteligência espiritual permite o discernimento de vencer o orgulho para não perder a pessoa. Olha só. E assim nós vamos agregando pessoas para Jesus e para a nossa equipe. Quando a gente está sob a influência do Espírito Santo, nós conseguimos ver quando as coisas não vão bem. Quando está faltando oração, quando está faltando fervor, quando está faltando visão, quando está faltando compaixão, paixão. Quando a gente está usando a inteligência espiritual, a gente consegue discernir.
As pessoas querem fazer parte de algo que seja incrível, contagiante. Então a dependência do Espírito Santo nos ajuda a medir o grau de intensidade do fluir da graça de Deus no meio do rebanho. Então nós temos que estar realmente muito atentos ao mover do Espírito de Deus. Muito atentos. Fervorosamente atentos. Porque quando nós estamos assim, isso vai substituir a pressão, a cobrança, o peso, né? O empurrão da supervisão. Aí a gente não faz mais agora porque o supervisor está pedindo, está mandando, vai estar empurrando. Sabe aquele carro que pega no tranco? Vai estar empurrando o carro, empurrando até ele pegar, aí ele vai. Aí vai lá, para de novo, vai, empurra de novo, aí vai, né? Então, quando a gente, sabe, está cheio do Espírito Santo, as coisas deixam de ser um peso e passam a ser um privilégio. Amém ou não amém? Aí eu vou realmente fazer as coisas do Senhor, porque eu estou cheio da visão de Deus, eu estou cheio, sabe, da unção de Deus, eu estou fluindo da inteligência espiritual. Aí a pressão diminui, a cobrança diminui, por quê? Porque tudo está fluindo na visão do Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, né? A inteligência espiritual nos dá discernimento de quais pessoas são ovelhas perdidas e quais pessoas são filho pródigo, e assim saber tratá-lo do jeito certo. Você sabia que a gente, naquela preocupação muito grande de não perder ninguém, e essa preocupação é muito positiva, a gente acaba não tendo discernimento de como tratar das pessoas que estão frias. Amém, meus irmãos? Porque assim, é muito claro, né? Existe uma diferença muito gritante entre a ovelha perdida e o filho pródigo, né? Daquelas duas parábolas. A ovelha perdida é aquela que o pastor deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Então esse é o padrão de ir atrás da ovelha perdida, né? Porque ela se perdeu, ela se atrapalhou, né? Ela pisou na bola, ou então perdeu o caminho, né? E tudo, esfriou e tudo mais, ela se perdeu. Essa a gente tem que ir lá e perseverar, e pegar, e trabalhar, e pagar o preço para não perder e trazê-la de volta. Amém, meus irmãos? Agora tem o filho pródigo, né? O filho pródigo não se perdeu, o filho pródigo decidiu ir embora. Você está me entendendo? Decidiu ir embora. Aí o pai do filho pródigo foi atrás dele, sim ou não? Sim ou não? O filho pródigo deixou, o pai do filho pródigo deixou outro irmão, deixou a fazenda, deixou a terra e foi atrás do filho pródigo? Não. O que ele ficou fazendo? Esperando e orando o filho pródigo voltar. Você está me entendendo? Quando a gente não tem discernimento, inteligência espiritual, a gente se frustra. Porque a gente não sabe discernir quem é filho pródigo e quem é ovelha perdida. Aí a gente fica insistindo com o filho pródigo que não quer vir. Ele não vai vir, porque ele decidiu ir embora. Aí você fica pelejando com o filho pródigo, pelejando. Aí o filho pródigo não vem, você esfria e entrega a célula e se acaba tudo. Aí outra vez, aí é a ovelha perdida, aí de repente eu olho, é uma ovelha perdida, eu tenho que ir lá atrás, eu tenho que perseverar porque ela vai vir. Mas eu olho para ela e digo, não, ela não é uma ovelha perdida, ela é um filho pródigo. Aí eu deixo a ovelha se perder. Você está me entendendo o que eu estou falando? Então quando a gente tem inteligência espiritual, a gente sabe discernir aqueles que a gente tem que ir atrás e aqueles que a gente tem que interceder e orar para ele voltar, ele querer voltar. Assim a gente não se frustra, amém? A gente não acumula em nós aquele sentimento de que o nosso ministério, a nossa liderança não está fluindo, não está funcionando. Entende? Então a gente tem que ter esse discernimento, irmãos, e só através da inteligência espiritual é que nós temos condições de ter esse discernimento. Amém ou não amém? Todos nós precisamos usar a inteligência artificial
para sabermos a hora de ir atrás de conselhos, de discipulado, de pastoreio, de cuidado. Porque existem situações na nossa vida que demandas aparecem e realmente não vamos precisar de orientação, meus irmãos. Principalmente coisas que a gente nunca fez na vida. Demandas que aparecem e a gente precisa de orientação. Sabe? Muitas vezes nós rejeitamos isso, simplesmente se recusando a procurar quem nos oferece cobertura espiritual. Aí, depois, é impressionante, depois que fazem o negócio, depois que acerta tudo, depois que o negócio faz e não dá certo, aí vem com a gente, para a gente resolver, né? Acontece muito, né? Eu sei que acontece com você também, né? Os irmãos se acertam, fazem negócio lá, se acertam entre eles lá, aí depois o negócio não dá certo, aí vem com a gente, reclamar do irmão, que fechou o negócio com o irmão não. Aí não meteram a gente no negócio, não procuraram conselho, não, né, nada, aí resolveram lá, depois que o negócio deu ruim, aí vem comigo, com você. Aí não tem combate, né? Então não caia nessa, sabe? Você precisa de orientação, amém ou não amém? Independentemente da sua idade, independentemente do seu grau de estado de posição, todos nós precisamos de cobertura, precisamos de conselho, precisamos de discipulado, precisamos de cuidado, precisamos de pastoreamento. Todos nós. Levei-lhe uma agora segura da pastora Rami, que eu chamo de mãe Rami, mas foi uma lapada feroz, né, por conta do casamento da Hannah. Foi sentar com ela na maior inocência, falando, né, que estava chegando próximo do casamento e tal, perguntando se eles vinham e tudo. E ela chegou comigo: meu filho, venha cá, escute. Por que você não me procurou para perguntar isso? Ela ia perguntando e meu semblante caindo. Tal. Disse: meu Deus, me perdoe, eu não imaginava que era para ser assim. Pois era. Era para ser assim. Você já casou com uma filha sua? Eu disse: não. Pois é. Você está me entendendo o que eu estou falando? Mas está tudo bem, a partir de agora a gente vai organizar, vai trabalhar, e eu quero acompanhar esse processo todo aí. Então, às vezes, meus irmãos, não é que a gente seja mal, ou a gente não quer. Às vezes a gente erra porque a gente erra mesmo. Amém, queridos? Não é que a gente queira se rejeitar o ensino, queira resistir, não. Mas às vezes a gente erra porque erra mesmo. Agora, o perigo é quando a gente não vai atrás de conselho, não vai atrás de opinião, não vai atrás de cobertura, porque a gente rejeita ela. Aí é perigo, né? Por quê, pastor? Porque ter o coração ensinável é ser inteligente. Ter um coração ensinável é ser inteligente. Há pessoas que querem estar na frente, mas não querem ser corrigidas. Querem colher, mas não querem aprender. Querem avançar, mas acreditam que já sabem de tudo. Não, pastor, MD a Conference, eu não vou muito além, porque o que eu vou fazer lá? Eu vou falar sobre célula de discipulado, isso eu já sei fazer. Eu estou há 20, 30, 40, 50 anos aí nesse ramo, eu não preciso mais. Meus irmãos, a humildade abre portas para que o orgulho caia. E o orgulho mesmo mantém essas portas fechadas, mantém portas na nossa vida trancada. Deus trabalha profundamente no coração daqueles que conseguem manter o coração ensinável. Então, se você quer realmente experimentar uma vida transformadora, aceite o ensino, a cobertura, o conselho, o aconselhamento. Busque isso na sua vida. Se não formos humildes para aprender,
para ter o coração ensinável, começaremos a desprezar o que Deus quer fazer em nossas vidas. É simples assim. A gente começa a desprezar, né? A desprezar. Porque quem nós temos aqui? Nós mesmos. Nós mesmos. Né? É um cuidando do outro, um pastoreando o outro, um discipulando o outro, né? Um orientando o outro. E nós precisamos reconhecer isso como algo espiritual. Nós precisamos aprender a desenvolver muito mais essa relação de vínculo, de respeito, de honra, de reconhecimento de uma graça, de uma unção que está sobre a vida do meu líder. E que de um jeito ou de outro Deus vai usar esse meu líder para me abençoar. Nem que seja no discipulado reverso. Qual é o discipulado reverso? Esse rapaz, quando eu liderar uma célula, eu não vou fazer como o meu líder faz. Pelo menos isso. Quem está me entendendo aqui? Então, meus irmãos, isso é muito sério. Sabe? O orgulho impede o agir de Deus. Simples assim. Né? Olha o que diz lá em Mateus 13, a partir do 53. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. E todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e este poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. E por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. Irmão, eu posso imaginar a expectativa de Jesus. Você está me entendendo? Poxa, eu abençoei tantos lugares, agora eu quero abençoar o lugar onde eu cresci, né? Poxa, eu vou lá, e olha, tem a família do fulano, tem a família do ciclano, tem a família do beltrano, rapaz, tudo mais. Ele conhecia o povo, ele conhecia as famílias. Rapaz, Deus vai abençoar aquele povo lá, eu vou chegar lá. E com certeza ele estava com uma expectativa muito grande para abençoar aquela localidade lá de Nazaré. Mas olha o que aconteceu quando ele chegou lá. As pessoas desprezaram ele, porque conheciam ele. As pessoas desprezaram a autoridade na vida de Jesus, porque conheciam ele, porque foi lá onde ele cresceu. Pai, de onde é que vem já essa autoridade que ele acha que ele tem? Né? Ele não é o filho do carpinteiro, a mãe dele não é a Maria, os irmãos dele, né, não estão aqui com a gente, as irmãs também não vivem aqui. E a Bíblia diz: achavam motivo de tropeço nele. Como que diz: mas aonde que eu vou receber já o milagre por ele orando? Eu conheci isso daí quando ele andava correndo por aqui. Você sabia que esse tipo de entendimento muitas vezes impede a igreja de receber o agir de Deus? Porque aqui diz a Bíblia: por causa da incredulidade deles, ele não realizou muitos milagres ali. Você sabia que muitas coisas deixam de acontecer na igreja quando os líderes desprezam uns aos outros? Você sabia disso? Quando um membro da célula despreza o seu líder de célula, quando o líder de célula despreza o supervisor de setor, quando o supervisor de setor despreza o supervisor de área, quando o supervisor de área despreza o supervisor de distrito, seus líderes, sua liderança, porque só vê o homem. A gente se conhece aqui, né? A gente vive aqui, mas na verdade tem que ser o contrário. É justamente por conta de que a gente se conhece, que a gente vive junto, é que a gente deve se respeitar e se honrar e acreditar que Deus está agindo no nosso meio. Veja se faz sentido. Muitas vezes a pessoa não recebe a palavra através da vida do seu pastor, que ela conhece a vida do pastor, conhece a família dele, conhece a rotina dele, conhece tudo dele, porque está vivendo com ele aqui esse monte de ano, mas
recebe uma palavra de alguém da internet, que só porque está muito bonito ali, aquela música legal, aquela, né? E aí, aquele homem cheio da unção, e eu recebo para mim, eu não conheço a pessoa, não sabe nada dela, Não faz sentido, irmão. Não faz sentido, não é inteligente isso. Então nós temos que ter esse discernimento. Se a gente quiser que realmente que Jesus haja no nosso meio, nós temos que reconhecer que Deus, de um jeito ou de outro, está agindo na vida das pessoas que Ele escolheu para levar essa igreja adiante. Não resista à sua liderança, não resista ao seu supervisor de setor, não resista ao seu supervisor de área. Tenha ele na mais alta estima, se você quiser que Deus lhe abençoe de verdade. Se você quiser que Deus mude a sua vida. Você reconhece que sua liderança tem algo para acrescentar na sua vida? Você reconhece a autoridade de Deus na vida dos seus líderes? Você já aprendeu algo com os seus líderes? Porque é muito inteligente aprender com quem está dando certo. Amém, meus irmãos? É muito inteligente aprender com quem está dando exemplo. É muito inteligente. Para finalizar, a inteligência artificial gera resposta, mas a inteligência espiritual produz transformação. A igreja cresce por estratégia. Amém ou não, amém? Uma estratégia boa faz a igreja crescer, mas ela é transformada pelo amor e pelo cuidado do agir do Espírito Santo. A IA organiza, mas a IE consolida. Então, nenhum sistema substitui uma visita pastoral, um abraço, uma oração intercessória, uma palavra de encorajamento, uma palavra bendita. O líder inteligente precisa dessas duas inteligências, tanto a artificial quanto a espiritual. Mas a igreja não deve rejeitar a tecnologia, porque ela pode melhorar a comunicação, os processos, a organização e o alcance das atividades. Mas essa tecnologia deve ser ferramenta da igreja e não a visão da igreja. Amém, meus irmãos? Né? Para terminar, eu lhe digo que a IA processa dados, mas a IE transforma destinos. A tecnologia pode indicar quem faltou na célula, mas a inteligência espiritual mostra por que essa pessoa faltou. Nenhum algoritmo substitui um coração cheio de amor. Amém? O futuro da igreja não depende apenas da tecnologia avançada, mas de líderes espiritualmente cheios de visão, cheios de amor e cheios de compaixão. Cheios de visão, cheios de amor e cheios de compaixão. Eu declaro sobre a minha vida e a sua vida visão, amor e compaixão pelas pessoas. Seja fluente na inteligência espiritual. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom, muito bom, muito bom. Aleluia.